Bom, meu nome é Stephanie dos Santos Silva, sou arquiteta e urbanista, capixaba, mestre em planejamento urbano e doutoranda também em planejamento urbano regional. Integro o Negran, que é o grupo de pesquisa do IPU, e a equipe de pesquisa do CEAP. A Pequena África só existe pelas pessoas negras que moraram na Pequena África, né? E essas pessoas negras se uniram em torno de uma rede de sociabilidade, solidariedade e cultura, né? Quando o Heitor dos Prazeres vai falar de Pequena África, ele está falando das rodas de samba, ele está falando das religiões de matriz africana, dos trânsitos das pessoas no território, né? Então, quando a gente fala das práticas culturais negras, a gente está falando tanto dessa memória do passado, da origem da Pequena África, quanto da permanência dessas práticas do presente, né? Então, quando a gente fala da Tiaciata, a gente está falando de uma prática cultural, que é o samba, associado a ela, mas também está falando desse samba, a reverberação desse samba no território hoje, né? Então, as práticas culturais negras do passado e do presente é o que formam a Pequena África. Então, não existe Pequena África sem samba, sem jongo, sem capoeira, sem roda de coco, sem, enfim, as religiões de matriz africana, sem as batalhas de rima, sem hip hop, sem nenhuma prática cultural negra. Pequena África é formada das expressões negras no território. Uma das lutas do movimento negro no território da Pequena África, né, e talvez a principal parte da valorização do patrimônio material, né? A gente tem como um marco do tombamento, né, dos bens materiais no território a Pedra do Sal, ali na década de 80 ainda, né, como o primeiro patrimônio negro tombado na cidade do Rio de Janeiro, e depois disso outras disputas vão sendo formadas, né, em torno da memória e do patrimônio negro na região, até culminar do Cais Valongo, né, que é o nosso maior bem, né, que é um patrimônio cultural, né, mundial, associado à memória negra, né? Então, a importância da memória e do patrimônio é entender quais foram as contribuições e as histórias da população negra que estão registradas no território, né? Então, quando fala de patrimônio material, a gente está falando dos lugares que guardam essa memória de alguma forma. Alguns relacionados mais diretamente à memória a memória negra da escravidão, por exemplo, como o Cais do Valongo, ou mesmo os espaços, né, os lugares de memória que ainda que não sejam patrimonializados, guardam essa memória, como cemitérios, mercados e tudo mais. Mas a gente também está falando da memória da presença negra no território em sua multiplicidade, né? Então, olhar para o Docas é olhar para a ação de um arquiteto negro no território. Olhar para o chafariz da Praça 15 é olhar para as obras do mestre Valentim, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Olhar para o Campo de Santana, que é um patrimônio material, a partir dos baobás que estão lá, é tentar pensar na incidência das religiões de matriz africana também no território, né? Então, o patrimônio negro na cidade, ele não é tão evidente como um patrimônio branco, mas tensionar a história desses lugares que não foram patrimonializados por conta da sua história negra a partir de uma perspectiva dessa existência negra no território, né?